A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra aqui no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, que diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém, irmãos? Eu hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a importância da fé e o perigo da incredulidade. Então, irmãos, nós sabemos que muitas pessoas, muitas vezes não recebem a sua bênção, o seu milagre, não têm a sua vida transformada por causa da falta de fé, porque a incredulidade está dentro do seu coração. Então, elas até ouvem a palavra, mas não tomam posse da palavra, então a vida delas não muda, o milagre não vem, a bênção não chega, porque elas não tomam posse daquela palavra, a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa não recebe a palavra como palavra de Deus, e sim como palavra do homem. Muitas vezes julga até quem está pregando a palavra, e não recebe como palavra de Deus, como o poder de Deus na sua vida, não toma posse daquela palavra. Então, por conta disso, irmãos, a vida dessa pessoa ela não muda. Às vezes passa anos dentro da igreja, e a sua bênção não chega, seu milagre não chega, a sua vida não é transformada, simplesmente porque, apesar de ouvir, ela não toma posse, ela não tem fé, ela não crê na palavra de Deus. Então, a vida dela não muda. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha que fazer, que Deus tinha que fazer por nós, Ele fez por meio de Jesus Cristo, e nós só precisamos tomar posse das bênçãos, ou seja, crer na palavra de Deus e passar a viver segundo a palavra de Deus. Então nós, dessa forma, tomamos posse das bênçãos que Deus já preparou para nós, já nos entregou por meio de Jesus Cristo, através da fé, da nossa fé. Então, essa palavra, ela é um ótimo exemplo para nós. Ela traz aqui um exemplo muito forte de fé. Você vê que esse oficial do rei, o seu filho estava doente, estava praticamente morrendo, e ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo, e pediu para que o Senhor Jesus Cristo descesse, e curasse seu filho, descesse a Cafarnaum. E Jesus disse para ele: Se não virdes sinais e milagres, não crereis? E ele disse: Desce antes que o meu filho morra. E o Senhor Jesus Cristo simplesmente disse para ele: Vai, o teu filho vive. E ele creu nessa palavra. Jesus não precisou fazer nenhum sinal para ele crer. Ele simplesmente
tomou posse dessa palavra. Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. E ele creu nessa palavra. E isso foi o suficiente, irmãos, para o seu filho ficar curado, ser curado, né? Então, é esse o tipo de fé que o Senhor Jesus Cristo procura encontrar no meu e no seu coração, irmãos. Muitas vezes a pessoa, ela quer ver alguma coisa para ela crer, mas nós temos que simplesmente, irmãos, crer na palavra de Deus, né? Assim como esse homem, né, não viu nenhum sinal, nenhum prodígio Jesus Cristo fez para ele crer, ele simplesmente creu na palavra do Senhor Jesus Cristo, que disse: vai, o teu filho vive. E ele creu nessa palavra. E por conta disso, né, o seu filho ficou curado. Então, esse é um exemplo muito bom, né, de fé. Né? Muitas vezes a pessoa não recebe a sua bênção porque não tem fé na palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui no livro de Mateus, capítulo 13, e no versículo 58, né, que a incredulidade faz com que as pessoas não sejam abençoadas, não recebam a sua bênção, o seu milagre, né, aquilo que está precisando. Né, aqui, nesse capítulo, fala, né, da passagem do Senhor Jesus Cristo pela sua pátria, ou seja, pela sua terra, né? E aqui no versículo 58 do capítulo 13 diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, ele estava na sua terra, né? E a palavra de Deus diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas na vida daquelas pessoas por causa da incredulidade, né? Ou seja, eles podiam com certeza ter sido muito mais abençoados. O Senhor Jesus Cristo podia ter feito muito mais milagres na vida deles, mas ele não fez, justamente por causa da incredulidade dele. Então, olha só o que a falta de fé, o que a incredulidade faz na vida da pessoa, né? Além, irmãos, também de fazer com que a pessoa não tome posse das bênçãos que Deus já nos entregou por meio de Jesus Cristo, né? A incredulidade também, ela pode fazer com que a pessoa perca a sua salvação também, porque olha o que diz também aqui no livro de João, né? No capítulo 3 e o versículo 18, né? Olha só o que diz, olha o perigo da incredulidade, né? Olha só o que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa, né, além de não ter uma vida abençoada, de não receber a sua bênção, o seu milagre, né, por causa da incredulidade, ela ainda corre o risco também de perder a sua salvação. Porque muitas vezes a pessoa, ela fala: eu nunca matei, nunca roubei, né, não faço mal para ninguém, né, como se isso fosse o suficiente para ela receber a sua salvação. E nós podemos ver que isso não é tudo. Só o fato de você não crer na palavra de Deus já é o suficiente, né, para você ser condenado. Ou seja, além de você não tomar posse das bênçãos que Deus nos entregou por meio de Jesus Cristo, né, você ainda corre o risco de perder a sua salvação se você permanecer na incredulidade, se você não crer na palavra de Deus, se você não crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí muita gente às vezes até fala: mas eu creio em Deus, né? Eu creio em Jesus, né? Mas a palavra de Deus diz também lá no livro de Tiago, capítulo 2 e o versículo 20, diz que a fé sem obras é morta.
Então, quer dizer, não adianta a pessoa simplesmente declarar, né? Eu creio em Jesus Cristo. Se você crê, então mostra a sua fé através das suas obras. Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, então você mostra a sua fé por meio do que? Da obediência à palavra de Deus. Quando você se submete à palavra de Deus, quando você dá crédito, né, à palavra de Deus, quando você passa a viver segundo a vontade de Jesus Cristo, é onde você mostra que realmente crê na palavra de Deus. Se você não é obediente à palavra de Deus, isso não é a fé que Jesus está esperando encontrar no seu coração. Se você não é obediente à palavra de Deus, você não tem fé, você mostra que você não crê na palavra de Deus, porque se você tem fé na palavra de Deus, se você crê na palavra do Senhor, então você coloca ela em prática na sua vida, você vai viver segundo a vontade de Deus, você vai fazer aquilo que Jesus Cristo nos orienta, nos manda fazer através da sua palavra, você vai ser obediente aos seus mandamentos. Então, irmão, não basta falar eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, né? Se você crê, você tem que mostrar as suas obras, né? Então, irmãos, tá aí uma palavra, né, para a gente considerar, para a gente, né, meditar sobre ela, né, e procurar, né, saber que tipo de fé nós temos no nosso coração. Será que é uma fé da boca para fora ou simplesmente, né, ou se nós crermos realmente no Senhor Jesus Cristo, se nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque além de não receber as nossas bênçãos, nós corremos também o risco de perder a nossa salvação se permanecermos na incredulidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.